Estamos muito mais perto do Gear 6 do Luffy do que a maioria das pessoas imagina. E existem dois grandes motivos para acreditar nisso. Hoje não há dúvidas de que o Gear 5 colocou Luffy entre os personagens mais poderosos de todo o universo de One Piece. O despertar da sua Akuma no Mi foi forte o suficiente para derrotar Kaido, enfrentar o homem mais rápido do mundo e até mesmo lutar contra os Gorosei. Apesar das dificuldades, isso é completamente compreensível. Afinal, os Gorosei e suas formas transformadas estão em um nível absurdo de poder. Mas o capítulo 1188 deixou uma mensagem muito clara. O Gear 5 não é suficiente para derrotar alguém como Imo. Mesmo que toda aquela cena envolvendo a espada de Imu esconda algum truque ou revele algo que ainda não entendemos completamente, existe outro problema que continua evidente. Luffy simplesmente não consegue permanecer na sua forma máxima por muito tempo. E sejamos sinceros, ninguém vai derrotar Imu em apenas 5 ou 10 minutos. Até agora, outros personagens sempre acabam ganhando tempo enquanto Luffy recupera suas forças. Só que isso dificilmente funcionará na batalha final. Se essa limitação continuar existindo, Luffy jamais conseguirá manter o posto de guerreiro supremo durante uma luta prolongada. Ele acabaria se tornando parecido com o Might Guy, de Naruto. Durante alguns instantes seria praticamente imbatível, mas quando sua energia acabasse, a luta também terminaria para ele. E como vimos recentemente, nem mesmo o Gear 5 parece capaz de superar Imo. Isso levanta uma pergunta muito interessante. Por que Luffy possui uma limitação que praticamente nenhum outro usuário de Akuma no Mi despertada demonstrou até agora? Na minha opinião, Eiichiro Oda criou essa fraqueza de propósito. Ela não existe por acaso. Muito pelo contrário, ela prepara o terreno para a próxima evolução de Luffy. E neste vídeo eu vou explicar exatamente por quê. Mais importante ainda, vou mostrar como o possível Gear 6 pode resolver definitivamente esse problema. Para entender essa teoria, precisamos olhar para toda a trajetória de Luffy e perceber um padrão que Oda vem repetindo há anos. Sempre que Luffy encontra um obstáculo impossível de superar, ele evolui. Depois da derrota para Aokiji, surgiram o Gear 2 e o Gear 3. Após a tragédia no arquipélago de Sabaody, ele dedicou 2 anos inteiros ao treinamento do Haki. Depois dos acontecimentos em Whole Cake, despertou o Haki da observação avançado, capaz de enxergar alguns segundos no futuro. Já em Wano dominou o Haki do Conquistador avançado e finalmente despertou o Gear 5. O padrão é cristalino. Cada grande derrota obriga Luffy a descobrir uma nova forma de lutar. Imo representa, sem dúvida, o maior obstáculo que ele já enfrentou. Por isso, acredito que uma nova evolução seja praticamente inevitável. Existe ainda outro detalhe que fortalece bastante essa teoria. Recentemente, Oda passou a utilizar um novo elemento visual em personagens que parecem ocupar um patamar quase divino. Tanto Imu quanto a deusa da chuva possuem um halo luminoso atrás da cabeça. Muita gente imaginou que o cachecol de nuvens do Gear 5 tivesse exatamente o mesmo significado. Porém, quando Lucci e Kaku despertaram suas Akuma no Mi Zoan, eles também ganharam essas nuvens. Isso prova que esse efeito faz parte do despertar de uma Zoan e não representa um símbolo divino. O halo, por outro lado, parece ser algo completamente diferente. Oda foi extremamente seletivo ao conceder esse detalhe visual. Se ele realmente simboliza um estágio superior de divindade, então talvez o visual atual de Luffy ainda não esteja completo. Eu não acredito que o Gear 6 mudará completamente sua aparência. O Gear 5 já representa perfeitamente a liberdade, a imaginação e a alegria de Nika. Alterar totalmente esse conceito não faria muito sentido. O mais provável é que Oda preserve a aparência branca de Luffy, acrescentando apenas um elemento que simbolize o despertar completo do Deus do Sol. Um halo brilhante, inspirado no próprio Sol, combinaria perfeitamente com essa ideia. Além disso, essa evolução não pode ser apenas um Gear 5 mais forte. Cada Gear apresentado na história trouxe uma mecânica completamente nova. O Gear 2 aumentava a velocidade acelerando a circulação do sangue. O Gear 3 expandia os ossos para criar ataques gigantescos. O Gear 4 unia a elasticidade da borracha ao Haki para criar diferentes formas de combate. E o Gear 5 rompeu todas as regras, transformando Luffy em um lutador limitado apenas pela própria imaginação. Oda nunca repetiu uma mesma ideia. Por isso, a próxima evolução provavelmente apresentará um conceito totalmente inédito, em vez de simplesmente aumentar o poder bruto de Luffy. Mas qual seria esse novo conceito? Acredito que Oda já tenha deixado pistas. Neste arco, Imo demonstrou habilidades completamente diferentes de tudo o que vimos até hoje. Ainda não sabemos se esse poder é uma evolução do Haki ou um sistema completamente novo, mas existe uma teoria que faz bastante sentido. Mesmo aparecendo por pouco tempo, Vegapunk se tornou um dos personagens mais importantes introduzidos nos últimos anos. Na verdade, todo o arco de Egghead foi construído para apresentar suas ideias. Como o maior cientista do mundo, Vegapunk revelou inúmeras informações fundamentais, e nenhuma delas foi dita por acaso. Tudo o que ele explicou servirá de base para acontecimentos futuros em One Piece. Os sonhos sempre foram um dos pilares centrais da obra.
E qual era o grande sonho de Vegapunk? Criar um mundo onde a energia fosse livre e acessível para todos. Ele também explicou que essa energia existe em todos os lugares. Mais tarde, em Elbaf, Lilith comentou que a ilha possui um tipo especial de energia espalhada por todo o ambiente. Talvez a primeira pista sobre esse conceito tenha surgido ainda em Alabasta, durante a luta entre Zoro e Mr. quando Zoro afirmou ser capaz de ouvir a respiração até mesmo de objetos sem vida. Lilith conseguiu captar essa energia utilizando seus conversores. Na minha visão, aqueles que dominam completamente o Haki e o misterioso poder chamado Maki também podem utilizar essa energia diretamente da própria Terra para fortalecer seus corpos e até os objetos ao redor. Sabemos que o Haki representa a energia espiritual presente em todos os seres vivos, alimentada pela força de vontade e pela ambição de cada indivíduo. Já o Maki continua envolto em mistério. Mesmo assim, vimos que árvores começaram a secar enquanto Imu ampliava seu poder. Isso me faz acreditar que Imu domina a energia do próprio planeta, contaminando-a com um poder negativo e destrutivo. Luffy representa exatamente o extremo oposto. Durante toda a história, Barba Negra foi apresentado como um espelho de Luffy em diversos aspectos. Ambos perseguem seus sonhos e valorizam a liberdade, cada um à sua maneira. Mesmo sendo cruel, Barba Negra continua seguindo sua própria filosofia de pirata. Ele busca riscos, ambição e caos, mas não deseja controlar completamente a vontade das outras pessoas. Imu, por outro lado, é o verdadeiro oposto de Luffy. Enquanto Luffy simboliza liberdade, esperança e a capacidade de escolher o próprio destino, Imu representa a dominação absoluta do corpo, da vontade e até mesmo da própria história. Luffy, através do poder de Nika, está diretamente ligado ao Sol e à libertação. E, como expliquei no vídeo anterior, tudo indica que Imu possui uma forte ligação com a Lua. Por isso, acredito que a forma final de Luffy desenvolverá habilidades capazes de se opor diretamente às de Imu. Minha teoria é que, utilizando os tambores da libertação, um novo despertar de poder e talvez até um halo semelhante ao de Imu, o Gear 6 permitirá que Luffy absorva a energia positiva existente na própria natureza, da terra, das árvores, dos seres vivos e até mesmo dos objetos ao seu redor. A diferença é que, ao contrário de Imu, Luffy não consumirá a vida dessas fontes de energia. Em vez de consumir essa energia, ela simplesmente passará através de Luffy, permitindo que ele alcance o verdadeiro potencial do Deus do Sol Nika. Ao invés de retirar a vida de tudo ao seu redor, Luffy se tornará um canal por onde essa energia flui, transformando-se em uma fonte viva de poder capaz de enfrentar até mesmo o inimigo mais poderoso. E isso combina perfeitamente com algo que Vegapunk explicou. Segundo ele, se essa energia bruta pudesse ser convertida em uma forma acessível para todos, os conflitos deixariam de existir. E existe alguém que representa essa ideia melhor do que Luffy? Claro que não. Luffy é o símbolo da liberdade. Essa teoria também resolveria a maior fraqueza do Gear 5. Luffy deixaria de depender de um tempo limitado para manter sua transformação. Não seria mais necessário interromper uma batalha para recuperar suas forças. Em vez disso, ele seria constantemente alimentado por essa energia positiva, exatamente da mesma forma que Imu parece utilizar uma energia negativa de maneira praticamente inesgotável. Isso também explicaria por que Oda manteve essa limitação nos Gears durante tantos anos. Era uma forma de mostrar que Luffy ainda precisava evoluir até alcançar sua verdadeira forma definitiva. Mas acredito que esse novo poder fará muito mais do que apenas permitir que Luffy absorva essa energia. Ele também será capaz de compartilhá-la com aqueles que estiverem ao seu lado. Existe uma frase muito conhecida que diz que o seu copo transborde. O que derramar é para os outros, o que permanecer nele é para você. Na minha opinião, essa frase descreve perfeitamente o que o Gear 6 pode representar. Quando Luffy alcançar esse estágio, ele naturalmente espalhará essa energia para todos ao seu redor. Se o Gear 5 representava a libertação do próprio Luffy, então o Gear 6 representará a libertação de todos. Enquanto Imu drena a energia de tudo ao seu redor, das pessoas, das árvores e da própria natureza, para fortalecer a si mesmo, Luffy fará exatamente o contrário. Ele absorverá uma energia positiva, utilizará apenas o necessário para continuar lutando e devolverá livremente essa mesma energia para o ambiente e para seus companheiros. Talvez seja justamente essa a verdadeira essência da Mother Flame. Originalmente, ela foi criada como uma fonte de energia praticamente infinita. Uma chama eterna destinada a impulsionar o avanço da civilização e realizar o maior sonho de Vegapunk: oferecer energia gratuita para todo o mundo. De certa forma, seria como criar um novo sol. E quando juntamos todas essas peças, o sol, a energia infinita, o poder ancestral,
tudo parece apontar para Luffy. É por isso que acredito que no futuro ele poderá despertar sua própria versão da Mother Flame. Depois dos acontecimentos do capítulo 1188, muita gente começou a acreditar que o Gear 6 só poderá despertar caso Luffy morra novamente. Essa teoria faz sentido à primeira vista. Afinal, o Gear 5 nasceu justamente depois que Kaido aparentemente matou Luffy no topo de Onigashima. Foi somente quando seu coração parou de bater que os tambores da libertação começaram a ecoar. Mesmo assim, eu não acredito que Oda vá repetir exatamente a mesma fórmula. Na minha visão, o verdadeiro objetivo do capítulo 1188 não foi convencer os leitores de que Luffy está prestes a morrer. O propósito foi mostrar o tamanho do abismo que ainda existe entre ele e Imo. Pela primeira vez desde que despertou o poder de Nika, Luffy parece completamente impotente. E essa sensação de desesperança é exatamente o que a história precisava antes da batalha final. Provavelmente a maior diferença entre Joy Boy e Luffy nunca foi apenas força bruta. Joy Boy possuía um poder extraordinário e mesmo assim foi derrotado há 800 anos. Isso significa que aquilo que o tornou uma lenda vai muito além da sua Akuma no Mi. Talvez tenha sido sua compreensão sobre a verdadeira liberdade. Talvez seu domínio do haki, sua ligação com o reino antigo, ou até mesmo algum segredo que Oda ainda não revelou. Luffy não está destinado a se tornar Joy Boy simplesmente repetindo seus passos. Ele herdará sua vontade, mas construirá o próprio caminho. E justamente por isso, sua evolução final não deve copiar o passado. Ela precisa superá-lo. É por esse motivo que eu não enxergo o Gear 6 apenas como mais uma transformação criada para deixar as lutas mais impressionantes. Para mim, ele representa a conclusão de toda a jornada de Luffy. Cada Gear simbolizou uma nova etapa em direção à liberdade. Mas essa última evolução representará a liberdade absoluta. O instante em que Luffy finalmente se tornará o verdadeiro Deus do Sol que o mundo inteiro esperava. Somente nesse momento ele terá o poder necessário para enfrentar Imu em igualdade de condições e finalmente trazer o amanhecer que vem sendo anunciado desde os primeiros capítulos de One Piece. E essa é a minha teoria. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Gear 6 realmente seguirá esse caminho ou imagina algo completamente diferente? Deixe sua teoria aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler. E se você quiser conhecer mais detalhes sobre o passado de Joy Boy e entender como ele está conectado ao destino de Luffy, confira o próximo vídeo do canal. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!